Irmãos, há um pouco mais de 10 anos atrás, um sonho nasceu no meu coração. E eu contei esse sonho para Deus. Eu trabalhava em uma loja de móveis usados na rua da minha mãe. E eu trabalhava porque eu já tinha o meu filho, né? O meu filho tinha 3 anos na época. E eu cuidava dele sozinha. Sem ajuda, a minha mãe me ajudava, né, cuidando dele, porém na parte financeira eu cuidava dele sozinha. Então eu não negava trabalho, que aparecesse, eu agarrava e eu trabalhava. E eu estava trabalhando ali naquela loja de móveis usados, e na frente desta loja tem uma creche. Aleluia, Jesus. E eu lembro que eu sentava na frente daquela loja e eu ficava vendo as mulheres saindo para ir almoçar, para ir embora. E eu falava com Deus assim: Senhor, como seria bom se eu pudesse trabalhar assim, num lugar desse, ainda mais aqui nessa creche que é tão perto da casa da minha mãe, seria uma bênção na minha vida. E eu falei isso com Deus algumas vezes. Aí me apareceu uma oportunidade de trabalhar em uma escola, porém era contratada e na faxina, e eu aceitei. Precisava muito trabalhar e eu aceitei aquela porta de emprego. E ali eu trabalhei durante 6 meses. Neste intervalo de 6 meses foi quando eu conheci o Leonardo. Nós começamos a namorar e eu fiquei grávida da Manu. E quando eu descobri que estava grávida, o Leonardo chegou em mim e falou assim: olha, Karine, você vai precisar pedir as contas do seu emprego, porque é bem mais fácil você pedir as contas e ir embora comigo, porque ele não era daqui, né? Ele era de Guarulhos. E você ir embora comigo, porque eu vou cuidar de você. Agora, se eu vier para cá e ficar desempregado, o que é que nós vamos fazer, né? Com 2 crianças, que vai chegar mais uma agora, o que é que nós vamos fazer? E aí eu peguei e falei assim: mas e meu filho? Né? Eu tenho meu filho, sou eu que cuido dele. E ele falou assim: não se preocupa, eu vou cuidar de você e eu vou cuidar do seu filho. E eu falei: tá bom. Mas antes de eu pedir as contas e ir embora com ele, eu fiz uma prova do concurso público, né? Daqui de Caraguatatuba. Eu fiz essa prova em 2011. Fiz a prova, pedi as contas e fui embora. Fomos embora e moramos lá em Guarulhos por 8 meses. Foi muito difícil, aconteceram muitas coisas e nós precisamos voltar para cá. E nós voltamos, irmãos, somente com a fé em Deus, porque nós não tínhamos aonde morar, nós tínhamos 2 crianças pequenas, eu não podia trabalhar porque estava com uma bebê recém-nascida e o Leonardo desempregado. E nós não sabíamos o que iria acontecer, mas nós viemos embora. Chegando aqui, nós ficamos alguns dias de favor na casa de um tio dele, porém, de um dia para o outro, recebemos uma ligação: vocês precisam sair da casa, porque nós já vendemos a casa. Não deram nem dias para a gente procurar um outro lugar, simplesmente ligaram, família. Ligaram e falaram: vocês precisam sair da casa. E nós falamos: tá bom. Mas o Leonardo, irmãos, ele trabalhava, até aí ele já tinha arrumado um emprego, porém ele trabalhava em uma oficina que ele ganhava R$150 por semana, R$600 por mês. E era com esse valor que nós íamos ter que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, comprar comida para dentro de casa e cuidar de 2 crianças pequenas. E assim nós fizemos. Foi assim durante 1 ano. E Deus nos sustentou. E nós 2, sempre unidos, um não largando a mão do outro, passamos por este momento, até que Deus abriu a porta para ele em um lugar melhor, que ele começou a ganhar melhor, e nós fomos morar em uma casa um pouco melhor, porque a casa que nós morávamos também até então era uma situação precária, irmãos, que não tinha, sabe, mas era o que a gente podia pagar, mas era triste, era precário mesmo. E aí nós ficamos por 1 ano com 2 crianças, enfim.
E aí nós conseguimos, mudamos para outra casa. O Leonardo conseguiu um emprego melhor e continuamos a nossa vida. Mas aí eu comecei a ver que, mesmo ele não deixando faltar nada em casa, não era fácil só para ele, porque ele pagava aluguel, água, luz, tudo era por conta dele. E aí eu comecei a falar com Deus, lembrando que eu tinha feito a prova do concurso no ano de 2011. E comecei a falar com Deus: Senhor, abre uma porta de emprego para mim, porque eu quero ajudar o meu esposo, né? E passou-se 3 anos desse dia que eu fiz essa prova. E as pessoas falavam que depois de, acho que 2 anos, não sei, caducava e não chamava mais. Então eu não tinha mais esperanças que fossem me chamar, né? Já tinham se passado 3 anos. Mas aí num belo dia, a minha tia me liga e fala assim: Karina, ligaram aqui e você foi convocada. Você foi convocada do concurso, você precisa se apresentar e apresentar a sua documentação para você começar a trabalhar. Aleluia, Jesus. E no dia 7/7 de 2014, eu comecei a trabalhar na prefeitura de Caraguatatuba. Porém, irmãos, a vida da gente, quem conduz é Deus. Nós somos apenas é Ele que conduz. Está tudo nas mãos dele, ele faz tudo da maneira que ele quer. E como vai ser dito aqui hoje, que é a conferência, né, que vai começar, o que nós temos que fazer é somente obedecer. Aleluia, Jesus. E eu estava esquecendo de um detalhe. Eu comecei a trabalhar no dia 7/7 de 2014. Na onde, irmãos? Naquela creche. E eu falei com Deus. Aleluia, Jesus. Porém o tempo passou, eu saí daquela creche, precisei ir para uma outra escola. Lá eu fiquei durante 2 anos, aí precisei sair de lá, fui para uma outra escola do mesmo bairro, e lá nessa outra escola eu fiquei durante 7 anos. Mas quando chegou, irmãos, no meio do ano de 2022, algo começou a mudar dentro de mim. Aquele lugar ali já não estava me fazendo bem mais e eu não conseguia entender. Eu comecei até a me achar ingrata. Eu falava: Senhor, mas eu te pedi essa bênção, o que está acontecendo comigo, meu Deus? Né? Eu tô me sentindo mal com isso. E isso era a partir do meio de 2022. Cheguei até o final de 2022. No início de 2023, eu falei assim: eu vou pedir transferência para uma outra escola, porque como eu já estou aqui há muito tempo, eu acho que esse ambiente já não está me fazendo bem mais. Então eu vou mudar para outra escola para ver se é isso que está acontecendo, né? E eu fiz isso. E para onde eu voltei, irmãos? Para aquela creche. Aleluia, Jesus. E trabalhei lá durante todo o ano de 2023. Mas, irmãos, o meu coração não estava mais naquele lugar. Eu não me sentia mais bem naquilo que eu estava fazendo. E em todo o tempo eu perguntava para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Era notório, irmãos, as pessoas olhavam para mim e falavam: o que está acontecendo com você? Você não é assim. A minha mãe, quantas vezes eu ia almoçar na casa dela, porque a creche é na esquina da casa dela, e ela falava: Karina, você não pode ficar assim, você vai ficar doente. O que está acontecendo? Você precisa ver o que está acontecendo, tomar uma decisão, não sei. As minhas colegas de trabalho falavam: você não é assim, você é tão alegre, mas você está triste. E eu não falava, irmãos. Quem sabia o que estava acontecendo era só Deus e o meu esposo. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra o que eu tenho que fazer, porque eu não sei, eu não aguento mais sentir isso. Eu tive que passar em psiquiatra, comecei a tomar antidepressivo, e eu falei: não é isso que eu quero para mim. E eu estava numa situação que eu não estava aguentando mais. Tinha dias que eu levantava chorando, me arrumava chorando e falando: Senhor, eu não aguento mais. E muitas vezes me sentindo ingrata a Deus por Ele ter me dado aquela bênção, e eu sem saber o porquê não queria mais aquilo. E aí teve um dia que eu estava na minha casa me arrumando para vir para o culto, e naquele dia eu falei com o Senhor assim: Senhor, eu preciso de uma resposta hoje. Aleluia, Jesus. Porque eu não aguento mais. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo.
E naquele dia, quando eu cheguei aqui, o Senhor usou a serva dele, a pastora Fran, para contar um testemunho da vida da irmã dela. E com aquele testemunho, irmãos, eu tive a resposta que eu precisava de Deus. Aleluia. Eu cheguei em casa, contei para ela o que tinha acontecido, e ela falou para mim assim: Karina, então se você quiser, vamos entrar num propósito de oração também pela sua vida, e vamos ver o que Deus faz, né? E eu falei amém. E ela falou, então vamos começar. E fizemos este propósito de oração de 30 dias. Foi luta, irmão, só Deus sabe. Aleluia. Durante aqueles 30 dias ali, eu me arrastei, olha, só Deus sabe mesmo. E aí, na última semana dessa oração que a gente estava fazendo, o que aconteceu? Eu já estava falando com o Senhor que eu estava no meu limite. Saiu uma lista de alguns concursados que teriam direito a uma licença prêmio, licença essa que já estavam devendo para a gente há um tempo e eles iam ter que pagar. E aí saiu ali o meu nome, que eu teria direito a 36 dias. Quando eu vi aquilo, no momento eu fiquei muito brava. Eu falei assim, como assim 36 dias? Eu não dou atestado, estou ali todo dia, faça chuva, faça sol, meus filhos doentes, eu deixo em casa e vou trabalhar, e eu só vou ter 36 dias. Naquele momento o Senhor falou comigo assim, não reclama, você só vai precisar desses 36 dias. Aleluia, Jesus. Aí ali eu me calei, eu entendi o que o Senhor queria, eu continuei trabalhando, e no final de novembro eu saí de licença, que eu já iria emendar com as minhas férias, que era agora em janeiro, 20 dias, e eu iria emendar tudo. E durante esses dias eu ia ver o que Deus queria comigo. E assim aconteceu. Quando entramos em janeiro, eu comecei a ficar aflita, porque eu falei, Senhor, agora chegou o momento de eu tomar a decisão. 20 dias passa assim. E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Senhor? Aí o Senhor falou comigo assim, agora chegou o momento de você estar do lado do seu esposo, também na vida profissional. Aleluia, Jesus. E eu falei, meu Deus, como assim? Né? Eu não entendo nada dessa área. E eu falei, Senhor, a gente é Tomé, né? Nós somos Tomé, que precisa ver para crer. E eu continuei ainda com o meu coração aflito, e os dias foram se passando. E na semana passada, eu falei assim, Senhor, confirma mais uma vez. Se for isso mesmo, confirma mais uma vez. E eu estava lá em casa, irmãos, no meu Instagram. E eu entrei no Instagram de uma moça que ela é empresária desse ramo de oficina. E ela estava fazendo uma live. E qual era o tema da live? Como conciliar o casamento com a vida profissional. Irmãos, e eu comecei a assistir aquela live, e eu ia ouvindo aquela moça falando, e ela também falava de Deus, da palavra de Deus. Eu não sei se ela é cristã, mas Deus usa quem Ele quer, porque Ele usou até uma jumenta, então Ele usa quem Ele quer. E ali eu fui ouvindo aquela moça naquela live, falando, e aquilo foi trazendo paz para o meu coração. E aí eu falei com o Senhor, agora eu entendi. Quando foi chegando no final da live, ela pegou e falou assim, mulheres, eu fico tão triste quando eu vejo casal que o esposo tem o seu próprio negócio, mas ele está ali trabalhando sozinho, enquanto a esposa está trabalhando em outro lugar. Ela falou assim, mulheres, o lugar de vocês é do lado do esposo de vocês, porque nenhuma empresa pode se levantar se a esposa não estiver do lado do seu marido. Na hora que ela falou aquilo ali, irmãos, eu levantei a minha mão, agradeci a Deus e falei, obrigado, Jesus, obrigado. Era a resposta que eu precisava. Aleluia, Jesus. E quando foi agora, sexta-feira, eu fui lá no RH da prefeitura, pedi a minha exoneração, irmãos, com o meu coração em paz. Saí daquele lugar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por mim através daquele emprego, tudo. Porque foram muitas coisas que aquele emprego me proporcionou. Aleluia, Jesus. Porém, eu saí dali falando assim, a partir de agora, tudo se faz novo. Aleluia, Jesus. Porque esse ano é um ano de recomeço.
Aleluia. E eu recebo isso na minha vida. Na semana passada, quando o irmão Márcio e o João louvou aquele louvor aqui, eu vou viver uma virada em minha vida, eu declarei aquilo com toda a fé do meu coração, irmãos. E é assim que nós vamos viver esse ano. Vamos viver a virada do Senhor em nossas vidas, se assim nós tivermos fé. Aleluia, Jesus. E ali eu agradeci a Deus, aleluia, Jesus, e saí dali confiante e certa que a partir daquele momento o Senhor ia cuidar de mim, o Senhor ia cuidar da minha casa, o Senhor ia cuidar da minha família, assim como Ele tem cuidado. Aleluia, Jesus. Não tenho mais no meu coração aquele sentimento de: será que eu estou sendo ingrata a Deus? Não, porque o Senhor falou comigo no profundo do meu coração. Então não tenho mais dúvidas nenhuma. Aleluia, Jesus. E eu aproveito esse momento. Eu sou uma pessoa que sou muito difícil de expressar meus sentimentos, mas eu aproveito esse momento para agradecer a Deus pela vida do meu esposo. Aleluia. Glória a Senhor. Porque esse homem, irmãos, ele é um presente de Deus na minha vida. Aleluia. Glória Quando a Deus. esse homem chegou na minha vida, foi o momento que eu mais precisava de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Foi um momento, irmãos, em que eu falava para o Senhor assim: Senhor, eu não acredito mais no amor de ninguém. Eu não acredito, porque eu fui humilhada, eu fui massacrada, eu fui traída, irmãos. E eu não acreditava mais no amor de ninguém. Foi quando o Senhor trouxe esse homem para a minha vida. Esse homem que tem cuidado de mim, que tem sido presente na minha vida e que não larga a minha mão em momento nenhum. Em momento nenhum ele falou para mim: não faz isso. Ele falou: não, eu estou com você. Aleluia, Jesus, eu estou com você. Aleluia. Então eu louvo a Deus pela vida dele. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque ele é um presente de Deus, irmãos, na minha vida. Amém? Isso era o que eu precisava contar para os irmãos e dizer, né? Que se há algo no coração dos irmãos que os irmãos desejam muito, nunca desista. Entrega somente nas mãos do Senhor e confia. Porque o Senhor é aquele que cumpre, irmãos. Tudo aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre. No momento certo, tudo Ele cumpre, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu vou adorar a Deus agora. Aleluia, Deus. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Glória. E com a permissão do pastor, eu queria fazer um ato profético. Eu queria pedir para que todos vocês que estão com as suas famílias, que vocês se abracem ou que vocês deem as suas mãos. E eu vou adorar a Deus agora e eu vou declarar bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Amém? Aleluia, Jesus.